Agora vamos falar de um último achado para o pessoal acompanhar. A Aline conhece esse lugar aqui, ó. E a gente sempre levava os grupos aí. Também, olha, de novo, vocês estão falando tudo de tubulação, aí também foi encontrado acidentalmente, que era a prefeitura que estava fazendo um trabalho de tubulação. Olha que coincidência, tudo é tubulação, né? E aí, quando eles encontraram algumas escadarias, chegou-se à conclusão provisória, isso está sendo debatido hoje, que aí poderia ser o lugar da piscina de Siloé, onde Jesus esteve. Na época que essa foto foi tirada, vocês estão vendo toda uma parte aí verde, com árvores, com tudo. Era um terreno privado, não podia continuar a escavação, mas depois eles continuaram a escavação e, a princípio, veio uma decepção e depois uma surpresa. A decepção é o seguinte: o elenco foram escavando os degraus, abriram todo o lugar e não encontraram o resto da piscina de Siloé. Aí chegaram até agora a cogitar que a piscina de Siloé pode ter sido, então, num outro lugar mais acima, onde no passado pensavam que era uma piscina bizantina. Mas o que seria nesse lugar aí? Há algumas hipóteses que estão sendo levantadas agora, porque o lugar armazenava muita água, era muito mais do que uma piscina olímpica. Acredita-se, uma das hipóteses é que esse lugar pode ter sido, em Jerusalém, um sítio para batalha naval, teatro de batalha naval. E aquelas escadarias podiam ser arquibancada, onde as pessoas assistiam batalha naval com navios em miniatura, é claro. Miniatura, mas não miniatura pequenininha. Cabia gente dentro dele. E as lutas eram de verdade, com morte. E isso está muito próximo do caminho dos peregrinos que subiam para o templo. E Flávio Josefo fala que Herodes trouxe muito entretenimento pagão, romano para a cidade, inclusive Jerusalém, de acordo com a descrição de Flávio Josefo, tinha um hipódromo, que até hoje ninguém encontrou. Mas o que mais me fascinou é que quando eles começaram a escavar esse lugar, eles encontraram, assim seria a piscina, que é um lugar muito grande mesmo, ela tinha alguns reservatórios de água, e o mais fantástico foram essas colunas que eles encontraram aqui, essas torres. Estão vendo que tem uma torre que eu sinalizei de vermelho, e uma outra eu sinalizei com uma seta verde. O que eles observaram? Essas torres tinham sido construídas no período helenístico. Mas, na época de Pilatos, ou de Herodes, ali na época de Herodes, uma dessas torres foi refeita. A torre da esquerda foi refeita, a torre que está com a seta verde. Então, mostra que, se ela foi refeita, é porque algum acidente teve. Era uma torre que caiu, colapsou, e foi refeita ou na época de Herodes ou na época de Pilatos. Aqui eu tenho uma outra imagem dos arqueólogos mostrando como as torres eram na época helenística, antes de Cristo, com duas entradas, estão vendo? E depois, na época de Cristo, a entrada da esquerda sumiu, porque ela foi refeita. Aí me chama a atenção que no Evangelho de Lucas, quando Jesus fala sobre os acidentes que estavam acontecendo, os desastres e tudo mais, alguém pergunta para Jesus sobre aqueles que haviam morrido e tudo mais. Jesus fala o seguinte: vocês acham que vocês são mais inocentes do que aqueles que morreram na queda da torre de Siloé? E até essa descoberta arqueológica, eu mesmo li a Bíblia e falo assim, gente, o que Jesus quis dizer com essa queda da torre de Siloé? Qual que é o sentido disso aqui? Eu vou ler a passagem para vocês. É Lucas capítulo 13, versículo 1 em diante. Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falavam para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Nós não sabemos que episódio é esse, mas Flávio Josefo fala que Pilatos realmente era terrível e ele matou vários judeus peregrinos em Jerusalém. Então Jesus lhe disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido essas coisas? Digo que não eram. Porém, se não arrependerem, vocês também perecerão.
E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou. Vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Então Jesus menciona que a torre de Siloé tinha caído e matou 18 pessoas. Talvez esse achado arqueológico confirme o episódio que Jesus está falando aqui no Novo Testamento. Justamente, a maior parte das pessoas, essa passagem não fazia sentido, porque é o tanque de Siloé. Sempre que a gente falava de Siloé, a gente se referia ao tanque de água, e não se sabia de registros históricos de uma torre no lugar, exceto essa passagem bíblica. E aí, quando finalmente se escava e se encontra uma torre, não só isso, uma torre que havia colapsado e teve que ser reconstruída, isso realmente se encaixa perfeitamente com a Bíblia. E por isso, quando muita gente diz, não, a Bíblia foi escrita séculos depois, décadas depois, foi escrito por outras pessoas que não foram testemunhas oculares. Quando há esses pequenos detalhes que, na maior parte das vezes, não chamam nem atenção, não mudam nem o sentido do texto, mas que são detalhes que só quem estava em Jerusalém, então, sabia que aconteceu e poderia realmente nos passar esses mínimos detalhes, como também quando se fala do tanque de Betesda, a Bíblia registra em João capítulo 5, eles foram ao tanque de Betesda, o tanque tinha 5 pórticos. Quer dizer, se a pessoa não tivesse ali visto com seus próprios olhos o que estava acontecendo, não saberia esse detalhe, porque não era algo normal um tanque ter 5 pórticos. E também o tanque de Siloé foi encontrado, o tanque de Betesda também foi encontrado em escavações, e justamente se encontrou o tanque e se pôde provar que o tanque realmente tinha 5 pórticos. Então, realmente é incrível poder escavar e ajudar a ser aquela pessoa que consegue comprovar a Bíblia, porque infelizmente tem muita gente cética ainda no mundo, então muitas vezes a gente tirar da terra esses achados e dizer, olha, isso aqui comprova o que está escrito na Bíblia. E graças a Deus tem várias escavações arqueológicas sendo feitas em Israel também pelo Rodrigo Silva,